sexualidade infantil ainda é um mistério para a classe burguesa, né? As pessoas acham que as crianças nascem já com sexo pré-definido, né? Quer dizer, ignoram os jogos sexuais da infância. E eu quis fazer apenas um filme que tivesse alguma graça, né? E que abordasse esse assunto até com uma certa profundidade, né? Isso por meio dos discursos dos atores, né? Quer dizer, as falas dos atores, né? E é um filme de uma simplicidade muito grande. Eu não tive interesse nenhum em fazer algo mais profundo, mais teórico, né? Mas aborda uma questão importante, que é a questão das redes sociais também, né? Porque o bullying, ele não fica apenas na escola. Ele ultrapassa, né, as raias da escola e vai para as redes sociais, né? E a internet à disposição dos alunos aí, né? É difícil controlar essa garotada. Foi baseado numa matéria de jornal, né? Que aconteceu, né? Quer dizer, vazaram fotografias de duas crianças, né? Então, eu preferi manter essa questão. Talvez até eu não sei se eu me baseei ou se não, eu acho que eu assisti depois A Carnificina, um filme do Polanski que foi feito na França, né? Que é também uma discussão entre adultos de duas crianças que brigaram na escola, né? Sinceramente, eu não me lembro. Eu acho que eu assisti esse filme depois do meu. Eu acredito que o meu tenha sido até produzido antes, né? Mas é mais ou menos isso. Eu acho que a discussão está nos adultos, não está nas crianças. As crianças são crianças, né? Elas têm atitudes espontâneas e etc, né? Os adultos é que mascaram traumas, mascaram problemas psicológicos né? E mascaram os preconceitos também, né? A minha mulher ia ser atriz, aí por algum motivo ela não pôde, ela indicou a Cris Marink, que é uma atriz super legal de teatro, dos Fudidos Privilegiados, uma companhia de teatro. Aí a Cris foi e eu acho que foi super legal, assim, eu acho que deu certo. Eu faço cinema de guerrilha, é cinema sem grana, né? Então eu faço um regime de cooperativa, né? Eu conto com o apoio de atores que se interessam pelo tema, que querem fazer o filme, e a gente faz a preparação, ensaiamos em casa e tal, e depois executamos em um dia só. Foi feito numa escola de cenografia que havia lá na Mangueira, já não existe mais. E é isso, local descolado, equipamento mínimo, e a gente faz o filme, apesar de não ter grana. Quando você fala assim de produção, você pensa em levantar dinheiro, captar dinheiro, edital. Esses filmes que a gente fez, todos eram feitos meio na raça, meio com o nosso próprio dinheiro. As pessoas topavam fazer às vezes de graça, às vezes pagavam um pouquinho. A parceria com o Cavi surgiu até numa relação pragmática, porque ele faz um cinema muito parecido com o meu, embora ele tenha uma cancha muito maior, né? Ele já produziu centenas de filmes, eu não. Eu só faço os meus, né? Porque eu estou fazendo cinema de ficção muito recentemente, só nos últimos 10 anos, né? Eu consegui, nesse período, fazer 8 filmes, 2 longa-metragens e outros curta-metragens. Tive a sorte de ir para Cannes 2 vezes, com 2 filmes. E, enfim, e continuo fazendo ainda sem grana, né? A minha participação foi pequena. Porque o Cristiano tem uma característica dele se produzir também. Ele é um cara que não espera, assim. Ele produz, ele filma, ele edita. Ele meio faz tudo. Eu não fui nem nas filmagens, assim. Eu acompanhei de longe. Porque eu também fazia muita coisa. Eu lembro que eu filmava milhões de filmes ao mesmo tempo. Fizemos esse filme talvez em 6 ou 8 horas, né? Não foi um desgaste muito grande, né? E aí eu ajudei mesmo, eu acho que depois, quando o filme ficou pronto, eu ajudei na distribuição, porque na época a Cavilde também distribuía curtas, né, nos festivais. A gente tinha muito curta, nossa. Então a gente já tinha os contatos dos curadores, perfil dos festivais, então eu ajudei muito nessa parte pós-filme, assim, né? Ele teve uma repercussão boa, inclusive de retorno, de comentários e tudo mais, né? Não tive nenhuma crítica negativa, por exemplo, né? Não que as críticas negativas não sejam boas, que normalmente são elas que nos fazem crescer, né? Mas eu tive críticas que disseram que o filme tem um caminho, uma utilidade.
O normal não existe. Isso eu tô falando como psicóloga, não como mãe. Eu acho que o mais importante, o cinema ele tem que levantar discussões. Ele não tem que concluir assuntos ou discutir fatos, né? Eu acho que ele precisa levantar a bola, né? Então, eu acho que é mais um alerta. E a escola? Permite uma coisa dessas? Mãe, eu já disse. O principal é justamente a finalidade, eu não diria educativa, né? Eu diria de informação, né? Porque o filme ele não pretende ser uma aula, né? Ele pretende apenas colocar em discussão dois pontos de vista que não são antagônicos, mas são concorrentes, né? Que é de uma mãe problemática que está com medo que o filho seja gay e a reação do pai, né? E a outra que é uma pessoa liberal, uma pessoa que entende melhor essa situação, né? Ai, meu Deus do céu! Eu acho que o filme, como qualquer outro filme, né, ele tem a sua importância social na medida em que ele levanta temas que podem ser, digamos, polêmicos, né? Eu acho que nesse ponto ele cumpre um papel, né? Que é o papel do cinema, aliás, é o papel de qualquer arte, né? A arte ela deve ser polêmica, ela deve levantar questões, né? A minha intenção é despertar nas pessoas essa questão, entende? Para que elas rediscutam isso intelectualmente a respeito de seus filhos. Faz sentido. Eu queria convidar vocês a assistirem esse filme no IRIAD, e pensarem a respeito do tema. Eu acho que é um filme para todas as idades, pode ajudar até a compreensão até de crianças que eventualmente assistam esse filme.